pessoal, mais uma vez nós estamos aqui juntos para uma reflexão e hoje especificamente eu vou utilizar um texto que foi escrito por um jornalista chamado Gilberto de Menstein. Infelizmente ele morreu agora no dia 29 de maio, morreu jovem aos 63 anos, acometido de um câncer no pâncreas. E ele escreveu esse texto há 6 meses atrás, assim que ele descobriu, uns dias ou meses, né? Porque ele está com câncer há 9 meses, estava com câncer há 9 meses, então provavelmente ele deve ter escrito um pouco depois de ter descoberto. E esse texto foi publicado na Folha de São Paulo. Então, eu vou utilizar esse texto que ele escreveu, que foi publicado, e nós vamos utilizar como referência para a reflexão nossa sobre a vida. Então, eu vou ler pausadamente e depois nós utilizaremos 6 partes desse texto para nós fazermos a nossa reflexão do dia. Bom, o texto começa assim. Grande parte da minha vida foi marcada por culto a bobagens. Ganhar prêmios, assinar matéria na capa, o tempo todo pensando no próximo furo. É como se estivesse passando por um lugar lindo, num trem em alta velocidade, vendo tudo borrado. Quando você tem um câncer, ainda mais como o meu, de metástase e de pâncreas, um tipo muito agressivo, não há alternativa. Ou vive o presente ou sua vida vira um inferno. E aí começam a aparecer coisas incríveis. Gosto de andar de bicicleta e comecei a sentir o vento no rosto, a gostar de sentir esse vento no rosto, como se estivesse sendo beijado. Você vê seu neto deitado com você e acorda com os bem-te-vis e escuta os bem-te-vis. Falar em sentidos é importante porque meu tratamento tira o gosto, até a água fica ruim. Com o tratamento também acaba a vida sexual, você fica impotente. É uma fase de muitos pesadelos que melhoram com o canabidiol. Canabidiol é um composto químico derivado da maconha e liberado para uso medicinal. Tudo isso, continua ele, poderia me fazer um cara super infeliz, mas as relações emocionais se sofisticam. Descobri só agora a profundidade da relação homem-mulher. Você está com enjoos, dores, não apenas físicas, e a pessoa do seu lado o tempo todo. Não conhecia essa cumplicidade nesse nível. Nós vivemos nos meios digitais, a era da indelicadeza. 500 mil pessoas criticando e eu acabei entrando no mundo das gentilezas. Cada pessoa tem uma palavra, um chá, uma dica de oração, um olhar gentil. O outro mundo vai ficando ridículo. Com ou sem câncer, todos vamos morrer. E se pudermos antecipar essa sensação, vamos evitar várias bobagens. A clareza maior da morte é uma dádiva, não é um fim, mas um começo. Pode ser o começo de um belo fim de vida. Viver esses momentos com a família ou um pit stop para voltar melhor. O cara tem que ser muito, muito idiota para não voltar melhor. Não é que eu ache que morrer é bom, mas você começa a questionar por que existe. E a conclusão é que, se não podemos escolher como entramos na vida, podemos decidir como sair dela. Quando o médico me disse que eu estava com câncer, passou um dia, 2, 3, eu não tive medo. Só temi o impacto da minha morte nos outros. Não me senti desesperado, nada, nada.
Até me espantei comigo mesmo. Em inglês, se chama surrender, render-se. Você não está mais no comando. E isso, de algum motivo, é um alívio, dá até felicidade. Descobri que o meu pavor era passar a vida sem propósito. Olhei para trás e, apesar de todas as minhas delinquências, que não foram poucas, acho que fiz mais bem do que mal. Mudei minha carreira para fazer um jornalismo que não é filantropia e nem altruísmo, mas de empoderamento, de usar a comunicação para promover causas. Não inventei nada. O comunicador não faz o vinho, mas ele tira a rolha. Acabei sendo obrigado a deixar de ser aquele jornalista racional, imparcial. Deixei de ser um espectador e passei a ser torcedor. Você vira um eunuco como jornalista porque passa a querer dar só boa notícia. Já antes do câncer, tinha começado minha quimioterapia social na Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que esteve perto de fechar. E ele é conselheiro, presidente dessa Orquestra Sinfônica lá em Heliópolis, né? E ele continua: em nenhum momento neste ano parei de trabalhar, arrecadar fundos, promover esse e outros projetos que acompanho. Não é bondade, é conexão com a vida. O Evangelho segundo João diz: no princípio era o Verbo. É a palavra que gera poder e nós, comunicadores, trabalhamos com isso. Podemos fazer pessoas poderosas trabalhar juntas. Hoje há um enorme desperdício. Há um ditado árabe maravilhoso: gavião não voa em bando. Ou ainda mais perfeito em inglês: eagles don't fly together. Na verdade, águias não voam juntas, né? E aí ele diz assim: cada um quer tirar seu legado, sua placa, seu projeto. Um secretário não trabalha como o outro, a prefeitura não trabalha como o Estado, um dinheiro enorme sai pelo ralo. Sem avaliação, sem um trabalho articulado, sem o nada. O mundo é como um corpo. Há pessoas que espalham infecções, que xingam, que odeiam, e há que fazem, e com toda essa maldade, eles criam uma cultura de infecção, de ódio, de confronto. E há os glóbulos brancos, as pessoas que não deixam o mundo acabar, que inventaram a anestesia, o antibiótico e descobriram a hélice dupla do DNA. O texto é longo, eu reservei essa parte e é em cima disso que eu gostaria de estar pensando junto com você. Primeira coisa, né, uma pergunta para nós, né? Ele fala assim, inicia o texto dizendo: grande parte da minha vida foi marcada por culto a bobagens. Eu faço uma pergunta para mim e para você: o que é bobagem em sua vida? Se você soubesse que tem apenas 6 meses de vida e você percebesse a inutilidade daquilo que você briga e corre tanto atrás? Essa é a primeira pergunta, né? Ele, há 6 meses já perto de morrer, ele disse que a grande parte da vida dele foi marcada de bobagens. Ele descobriu isso no fim, nós podemos descobrir agora. Fazendo essa análise de nós mesmos, o que hoje, se eu fosse morrer amanhã, o que eu diria? Meu Deus, ou há 6 meses como ele, o que isso, para que lutar por isso? Qual a validade, qual a utilidade de tanta briga por conta disso? A segunda coisa, ele diz assim,
que ele passou a viver o presente, começar a desfrutar de coisas incríveis, né? Ele começou a perceber, ele gosta de andar de bicicleta, e ele começou a perceber o vento batendo no rosto dele. Ele começou a perceber como é gostoso dormir com o neto dele do lado e como era bom ouvir o bem-te-vi e prestar atenção, né? Escutar os bem-te-vis, né? O que que nós não estamos dando o devido valor hoje, né? Quantas coisas maravilhosas. Eu estava falando esses dias, poucos dias atrás, eu estava falando com meu marido justamente isso. Eu acho que todos os dias nós temos que ter esta bênção e essa alegria de poder compartilhar com as pessoas que nós amamos o prazer de viver com elas. E eu dizia justamente isso para o meu marido. Eu dizia como era gostoso levantar de manhã e coisas muito pequenas, né? E sentir o cheiro do café quando ele levanta primeiro que eu, sentir esse cheiro do café e o som do jornal, né? O jornal televisivo dá uma sensação boa de vida, né? Dá uma sensação boa você olhar as fotos de viagens que você fez, dá uma sensação boa, olhar alguns vídeos da família, dos amigos. Dá uma sensação boa quando falamos com as pessoas que amamos. Como tudo isso nós devemos aproveitar essas pessoas que estão ao nosso lado, né? O que que nós não estamos dando valor hoje? Segunda coisa que devemos refletir. E a terceira coisa, ele diz que ele poderia estar infeliz, mas ele percebeu uma coisa que para ele, nesses momentos de muitas dores e momentos até difíceis, porque ele compartilha problemas sexuais, a impotência, como isso, a virilidade é uma coisa importante para o homem, e ele diz assim, como foi bom a cumplicidade da sua companheira, ele descobriu que as relações emocionais se sofisticam, né? Como é bom nós darmos valor às pessoas que estão ao nosso lado e estão prontas para o que der e vier, independente das dificuldades que passamos juntos, independente muitas vezes de temperamentos muito diferentes, mas é aquela pessoa que você pode confiar, que está ao teu lado e você consegue perceber a importância da sua relação com seu companheiro, da sua companheira, tem dado devido valor ou fica exigindo mudanças do outro e não olha para si mesmo. Então ele nesse momento ele parou para olhar a sua companheira e perceber como ele era feliz e como ele foi e estava sendo feliz nesse momento com ela, valorizando cada instante que poderiam estar juntos. E outra coisa, né, já bem pertinho, ele fala que nós vivemos na era da indelicadeza, né? 500 mil pessoas criticando, e você sabe, você que vai nas redes sociais, sabe quanta indelicadeza e quanta grosseria nós vemos, quantas pessoas arrogantes ou falando mal uma das outras, não percebendo que nós somos tão iguais na nossa humanidade. E ele percebeu quando estava doente, as pessoas com uma palavra amiga, as pessoas querendo fazer um chá, tendo um olhar gentil. Isso nós poderíamos fazer todos os dias com todas as pessoas, não esperarmos elas estarem doentes ou terem perdido alguém ou passarem por situações difíceis para sermos gentis, né? E compartilharmos essa gentileza com mais pessoas e a gentileza não significa que você fica sorrindo e falando simplesmente palavras de alegria o tempo todo, não. É você ser respeitoso com seu próximo, perceber que a nossa limitação, né? Nós percebemos que gentileza realmente gera gentileza, né? Se eu
fizesse essa quarta pergunta, né, para você e para mim, né? Eu ia te perguntar, você vive no mundo da gentileza ou no mundo da indelicadeza? Acho que ninguém falaria que vive no mundo da indelicadeza. A pergunta é como que você tem certeza que você vive no mundo da delicadeza, no mundo da gentileza, né? E não no mundo da indelicadeza, né? De quem você lembrou hoje que te veio à memória e você simplesmente não fez nada? Ou talvez aquela pessoa que você tenha uma certa mágoa, ainda que não tenha te feito nada, mas às vezes algumas discussões, alguns pontos de vista diferentes, ou a forma da pessoa ser, ou a forma dela se comunicar que não te agrada, e você simplesmente deixa ela de lado, e você não procura investir nesse relacionamento, ou no mínimo não permitir que a mágoa entre no teu coração. E até que ponto você se permitiu andar uma milha a mais com ela, né? Tentar um pouquinho mais, né? Não ser tão precipitado em dizer, não quero saber dessa pessoa, né? Ser delicado com o ser humano, porque é muito bom quando as pessoas são delicadas com a gente. Na quinta, né? Eu estou sendo bem rapidinha, disse. E ele percebeu que ele ia morrer, ele estava com câncer, e um câncer muito agressivo, que é o câncer de pâncreas. E ele disse assim que ele percebeu que ele não podia fazer nada, absolutamente nada. Obviamente, ele deve ter corrido aos melhores médicos, porque tinha condições financeiras para isso, e tentar vários tipos de tratamento, tratamentos inovadores, mas no fim, todas as coisas você tem que se render, e ele utilizou o termo em inglês surrender, e tem uma música muito linda com esse título, né? E você não está mais no comando, né? Você se rende, né? Surrender, você se rende. E nesse sentido, ele estava falando que ele se rendia à vida, a tudo de bom, a tudo que ele poderia dar para o outro, né? A tudo aquilo que ele, já que ele não podia modificar nada, ele se rendia à vida na melhor intenção, na melhor boa vontade. Mas nesse ponto eu vou um pouco além, nessa quinta questão eu vou um pouco além. Sabemos que a vida é mais do que o corpo. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que a vida é mais preciosa do que o alimento, e o corpo é muito mais importante do que as roupas, né? Além desse cuidado cotidiano, além de viver esse dia a dia, sabendo que a vida é muito mais importante do que você tenha ou do que você conquiste, né? Eu vou um pouco mais além. Nós não conhecemos, nós nos rendemos àquilo que nós não nos conhecemos. O que acontece após a morte? O que acontece naquele milésimo de segundo que a vida vai? Ela se escoa e fica apenas ali um corpo inerte que não responde mais a nenhum estímulo, e vai ficar ali por um período até as devidas providências, seja uma cremação, ou seja um enterro, seja com pompas ou sem pompas, mas aquele corpo, a vida dali se foi. Onde está aquela vida? Tudo acabou, não existe mais nada, partiu aquela pessoa cheia de ideias, cheia de sonhos, cheia de ideais, cheia de esperança. Partiu? Eu não creio nisso. E pensar que a vida se resume apenas esses dias que vivemos nessa terra é um pensamento que eu digo um tanto quanto pobre, triste, frente àquilo que nós não entendemos, né? Tem um texto lá no livro de Eclesiastes, na Bíblia, Eclesiastes no capítulo 12, nos versículos de 6 a 8, e ele diz assim: a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra.
quando sua corrente de prata que te une à vida se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça, ou quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o espírito voltará para Deus que o deu. Ilusão, ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Ele diz que na vida tudo é ilusão, porque um dia a nossa vida vai acabar. Por isso que surrender, eu me entrego, porque eu sei que essa vida vai acabar e eu preciso me render a Deus. Lançar-se, você precisa lançar-se na aventura de crer que há um Deus criador e que a vida não acaba na sepultura. Eu ousar acreditar que você é muito limitado no seu conhecimento e não precisa se preocupar em responder rapidamente. Ah, eu não creio em Deus, a vida é só isso. Ah, eu creio isso. Ah, eu penso aquilo. Não seja precipitado em dizer isso. Deixe-se levar pela reflexão e permitir pensar em Deus e crer que Ele existe e entregar-se a Ele sem reservas. Nós vamos perceber, o Gilberto, ele diz assim, que passar a vida sem propósito é muito mais do que simplesmente fazer o mal e o bem. É ter clareza que você não está aqui à toa, né? E aí ele vai caminhar no sentido de fazer o bem, né? Ele é um texto bem humanista, né? E ele diz que a vida para nós tem que ter um propósito, e eu vejo muito além do propósito da vida do que você fazer o bem nessa terra, e é claro, é dever de todo homem, de toda mulher, é você entender que você tem um propósito nessa tua vida tão pequena e tão limitada fisicamente como é nessa terra. Tem um mito chamado A Caverna de Platão, e esse livro ele é construído, né, como um diálogo, é um diálogo entre Sócrates e Glauco, personagem inspirado no irmão de Platão. E ele fala figurativamente para Glauco, para que Glauco entenda o que é a busca pela sabedoria, né? E nós deveríamos buscar, como todo filósofo, ele fala que deveríamos buscar, né, a sabedoria, não nos limitarmos pelo senso comum. Ele fala sobre homens que estão acorrentados numa caverna, eles só podiam ver, o que eles viam à sua frente eram sombras, que elas eram projetadas por uma fogueira que ficava na parte traseira, né? Que ficava numa parede paralela à sua frente, né? E ela era projetada, as figuras, que as pessoas que passavam por trás dessa fogueira, né? Projetava essas sombras aos prisioneiros, na frente dos prisioneiros, né? E eles achavam que toda a realidade da sua vida eram aquelas sombras, né? Uma pessoa passando com um jarro, um homem, uma mulher, somente sombras. E aí ele fala que um dia uma dessas pessoas, ela se solta daquela caverna, ela consegue sair daquelas correntes que o prendiam, e ele começa a explorar a caverna, e ele vai, ele anda, ele olha, ele vê que a vida, ele olha as pessoas acorrentadas, ele vê o que ela está vendo é um fogo, né? O que está passando por trás daquele fogo, mas aí o mais importante é que ele vê a saída da caverna, e ele sai, e quando ele vai lá fora, o que ele vê? Ele vê o verde. Imagina uma pessoa cega que nunca viu uma árvore, nunca viu um pássaro, nunca viu um mar, nunca viu a natureza.
E ali, aquela pessoa que sai da caverna, que passou anos e anos e anos acorrentado, ele começa a ver e a sua visão fica ofuscada, né? Demora para ver tanto brilho, tanta cor, tanta luminosidade. Não parecia com nada, nada que ele tinha visto até então, né? E ele fica numa tristeza, ele não sabe o que ele faz, ele fica num dilema, ele não sabe se ele corre ou se ele volta e avisa as pessoas que ali estavam que existe um mundo lá fora, que a vida não é só aquilo, né? Mas ele saberia que se ele fosse, ele poderia ser julgado. E queria dizer que, olha, o que vocês estão vendo é um fruto enganoso, né? Dos seus sentidos, daquilo que vocês conhecem. Mais do que a busca pela sabedoria, eu coloco que essa é a busca de percebermos que a vida é muito mais do que a nossa mente alcança e do que as nossas posições ideológicas pensam, né? A vida é muito mais do que isso e a vontade de Deus é que você consiga percebê-lo em todas as coisas, você poder perceber. E esse espírito que há dentro de você é um espírito que é dado por Deus. E Ele deseja que você viva a tua vida intensamente com propósito, sabendo que ela não vai terminar aqui. Ela é muito maior do que esses anos de vida que você passa ou de todas as bobagens que às vezes nós passamos a vida inteira atrás delas, né? Render-se a Deus, surrender, é descobrir o propósito e ver que o mundo não apenas gira ao teu redor, você não é um centro do universo, você está junto, você precisa de mais pessoas andando juntos com você e você precisa perceber o teu propósito, louvar a Deus através do próprio Deus e através das tuas pequenas ações no cotidiano. Renda-se a Deus, porque Ele tem um propósito na tua vida. E essa reflexão do Gilberto de Menstein em relação à sua vida, a vida dele que partiu no dia 29, hoje não está contemplando este sol, hoje não pode deitar-se com seu netinho, nem ouvir os bem-te-vis. Aproveite dessa vida enquanto você está aqui, mas renda-se ao teu Criador. Deus abençoe e você utilize muito bem essa reflexão para ser uma pessoa melhor e buscar a Deus enquanto se pode achar.